Bom, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Bom, irmãos, eu não sou pregador, não sou nada, sou só um músico ali. Eu fiz um esboço aqui mais ou menos do que eu quero falar, então, se não repara, eu vou ficar lendo. Vamos abrir aqui em Filipenses capítulo 3. E o versículo vai ser o versículo 13. Filipenses 3, 13. Filipenses 3, 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Versículo 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio de chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Bom, hoje eu quero falar mais ou menos, sobre a importância de não desistirmos, a importância da perseverança, independente dos desafios e adversidades que nós enfrentamos. E, meus irmãos, a Bíblia está repleta, recheada de exemplos a serem seguidos de perseverança, de exemplos de pessoas que lutaram, exemplos de pessoas que passaram por dificuldades gigantescas, exemplos de pessoas que estavam à beira da morte ou se não morreram pela causa do Evangelho e mesmo assim em momento nenhum desistiram. E eu particularmente escolhi três, que eu particularmente mais gosto, que é de José, Jó e do apóstolo Paulo, com certeza. Então, vamos iniciar aqui falando sobre José, que ele, lendo a história dele, a gente percebe que do início ao fim ele foi injustiçado. Em Gênesis 37, eu vou só ler, deixa eu ver se toca. Gênesis 37, a partir do versículo 26 fala: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus cabelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-nos a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão e a nossa carne. Ou seja, eles escolheram vender o seu irmão do que matá-lo. Continuando, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Bom, a história de José é extremamente conhecida, tanto que eu já falei algumas vezes sobre isso. José era filho de Jacó, ele era o filho favorito de Jacó, de todos os seus irmãos, e desde o início tinha uma rivalidade, uma inveja da parte dos seus irmãos contra José, pois desde sempre Deus usava José com sonhos proféticos esses que falavam que José um dia ia governar sobre seus irmãos, ia governar a família dele. E desde sempre, despertou inveja dos seus irmãos, tanto que foi lido aqui que os irmãos venderam ele como escravo e foi levado até o Egito. E nisso José foi escravo lá por longos anos. Depois ele foi comprado por Potifar, foi dentro da casa de Potifar, e lá a esposa dele, a esposa de Potifar, tentou seduzir José, e José não caiu na tentação. Mas a esposa de Potifar não ficou satisfeita e acusou José de assédio, ou estupro, enfim. E Potifar prendeu ele, mandou prender José. E lá naquela cadeia foi tudo onde, a reviravolta maior. Ali ele começou a decifrar os sonhos de quem estava ali, do copeiro, do padeiro. E, enfim, não vou contar a história toda, mas todo esse progresso levou José até o faraó, que foi onde José interpretou os sonhos de faraó, prevendo ali os 7 anos de riqueza, de pobreza. E faraó então nomeou José
como governador do Egito. E depois disso, né, depois de governador do Egito, aconteceu que José reencontrou sua família. Ali, a sua família vendo José, viu que todos os sonhos que José tinha se cumpriu. E aqui mostra que José enfrentou inúmeras dificuldades, né? Enfrentou inúmeras injustiças, como eu havia dito, mas em momento nenhum José desistiu. Em momento nenhum José abaixou a cabeça. José poderia ter muito bem desistido e teria morrido como escravo, e não teria sido governador do Egito. José poderia muito bem ter sido preso e morrido na prisão. Poderia muito bem ter escondido o dom que Deus deu de decifrar os sonhos, mas não. José acreditou em Deus e perseverou. E essa é uma lição muito importante. E vamos passar agora para Jó. Bom, Jó, capítulo 1, versículo 21 diz: e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. A história de Jó, eu creio que é um dos exemplos mais críticos e mais extraordinários assim, de fé. Porque pensa bem, Jó era o homem mais rico da época. Jó tinha tudo, o equivalente a jatos hoje, né? Jatos, aviões. Jó tinha os camelos lá, os cavalos, e uma família gigantesca. Só que o diabo, olhando isso, falou para Deus assim: Deus, ele só é fiel porque o Senhor abençoou ele. Ele só é fiel porque você deu tudo para ele. Tira tudo para você ver se ele não vai pecar. Tira tudo para você ver se não vai negar seu nome. Dito e feito. Deus, ele vai falar? Enfim, ele deixou o diabo tomar tudo dele. Primeiro começou ali com sua família, foi morrendo irmão, foi morrendo família, foi morrendo os filhos, e depois começou a assumir as riquezas dele. Os gados começaram a morrer, as casas começaram a cair, e por último foi tocado a saúde de Jó. Hoje essa doença que ele pegou é conhecida como lepra. Essa é uma das doenças mais terríveis e dolorosas, porque a sua pele, literalmente, ela chega a um estágio que você não consegue encostar, fica tudo coçando e doendo, e se encostar, queima praticamente. E a Bíblia fala que José estava coçando com cacos de telha. Imagina você, será que você suportaria isso tudo? Você não pediria para morrer em nenhum momento? Você não colocaria como isso tudo a Deus? Pô, Deus, tinha tudo, olha onde é que eu estou hoje. Tanto que a esposa dele chegou nele e falou: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez? Olha o estado que você está, sem nada, nas cinzas. E os amigos de Jó, constantemente acusando Jó de estar pecando escondido, e isso é um castigo de Deus para ele. Olha o nível, né? Mas não, Jó em momento nenhum ele pecou, Jó em momento nenhum ele pensou em desistir. E depois Deus se revelou a ele e meio que falou: era só um teste, e parabéns, você passou. E Deus ali restituiu tudo em dobro. Se ele já era o homem mais rico do mundo, imagina, né, o dobro. A família praticamente duplicou, as riquezas dele duplicaram, e ali tudo se restituiu, levando Jó a honra novamente. Eu creio que ele calou a boca da esposa dele, dos amigos dele que estavam falando que ele estava pecando escondido, mas em momento nenhum Jó desistiu. E vamos passar para o apóstolo Paulo. Bom, 2 Coríntios 4 fala, 4:8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é uma das cartas dele. A história de Paulo, inicialmente ele era conhecido como Saulo, é uma história incrível de conversão. Porque você imagina, Saulo, na época, ele era um fariseu que perseguia cristãos. Ele perseguia quem seguia Jesus para matar.
E ele passou a famosa frase, de perseguidor a perseguido, não é? E na sua ida para Damasco, Saulo teve um encontro ali com Jesus, né? Deus apareceu na frente dele em forma de glória, cegando ele. Ele ficou cego por um tempo. E durante todo esse processo ali houve a conversão dele. E Paulo, eu creio que foi um dos casos mais incríveis que nós devemos seguir. Ele enfrentou inúmeras adversidades, enfrentou ali perseguição, enfrentou quase morte, naufrágio, prisão, espancamento, tudo de ruim que você pode imaginar, ele passou. Mas adivinha, ele não desistiu. Apesar de todas as dificuldades dele, ele foi um viajante, né, digamos assim, ele fazia missões, que a gente conhece hoje. Ele viajava em distâncias extraordinárias para ele constituir igrejas e pregar o Evangelho. Agora você imagina se ele tivesse desistido. Como seria a igreja primitiva? Sem ele abrindo igreja, sem ele, né, fazendo tudo o que a gente conhece hoje como teologia, toda a doutrina cristã que foi revelada a ele. E se no momento de dificuldade ele tivesse desistido, onde a igreja estaria hoje? É interessante se pensar. E Paulo ele nos mostra que apesar de todas as barreiras que ele passou, todas as perseguições, a prisão dele, que foi um caso extraordinário que a Bíblia cita, ele manteve os olhos em Jesus o tempo todo. Ele continuou firme na sua missão, não olhou para trás, porque ele entendeu a chave, ele entendeu, como diz aquele coach, ele desbloqueou, ele pegou o drive. O que é? Nenhum sofrimento na terra é importante, porque no final a gente vai ter a glória do Senhor, no final a gente vai estar no céu. Todo sofrimento que a gente passou aqui é insignificante, todo sofrimento que a gente passa, tudo que a gente sofre aqui é insignificante, porque no final tudo vai ser lavado, tudo vai ser esquecido. No final da nossa missão aqui na terra, vamos estar lá no céu com o Senhor Jesus. E nós pecamos, somos pecadores. Talvez eu sou o pior de vocês aqui. Quem sou eu para falar de pecado? Mas quando você persevera, quando você entende isso, que todo sofrimento aqui na terra é insignificante, parece que o seu olho se abre e você entende que, cara, é por Jesus. Cara, ele morreu por mim. Nossa, eu não posso ir pregar para o meu irmão que está desamparado. Eu vou desistir no meio do caminho, porque um irmão falou mal de mim, eu vou desistir de vir na igreja, porque meu pé machucou, eu não cuido hoje não. Isso é desistir. A sua luta diária é justamente não negar a Jesus. E acaba que todas as vezes que nós negligenciamos algo, seja vir na igreja, seja orar durante o dia, acaba que isso é uma desistência. Infelizmente, isso é uma desistência. No momento que eu vejo Paulo, sei lá, machucando o pé e desistindo disso, não vejo isso. Eu não vejo em momento nenhum, Paulo ficou sabendo que fulano de tal falou mal dele. Você acha que Paulo vai ficar? Nossa, não vai. Agora nós, qualquer coisinha nós negamos, qualquer coisinha nós desistimos. E é para se refletir. Agora eu imagino uma reflexão aí. Imagina se nós tivéssemos desistido. Eu falo por mim. Hoje eu estou aqui na igreja, né, tocando, e todo mundo que quando aprende a tocar, né, principalmente também de corda, quando começa é apertar a ponta de faca, basicamente. O sentimento é esse, apertar a ponta de faca. E imagina se eu tivesse desistido, hoje Deus estaria me usando aqui nesse grupo de louvor. E imagino que muitos de nós aqui, se tivesse desistido lá no início do caminho, nem vivo alguns de nós estaríamos. Hoje a gente pode estar passando por dificuldades, hoje a gente pode estar passando pelo que for, mas se lá no início nós tivéssemos, o que a gente imagina que alguns de nós é o pior, se tivéssemos desistido, hoje a gente não estaria nem aqui para montar isso. Hoje, por pouquíssimas coisas, nós negligenciamos o Evangelho, nós negligenciamos a vida na igreja. Eu falo por mim mesmo, às vezes, né, tem uma coisa para fazer, eu deixo de vir no estudo bíblico, eu deixo de vir no culto de oração, e isso é uma desistência.
Irmãos, nós não venhamos desistir. Deus ele nos chama a continuar. O versículo que eu li, ele nos chama a prosseguir para o alvo. E qual que é o nosso alvo? O céu. Qual que é o nosso alvo? Deus. É agradar a Deus. É a salvação. Esse é o nosso alvo. Muitos de nós, quando começamos na caminhada, a gente estava naquele fervor todo, né? O famoso primeiro amor. A gente lia a Bíblia toda hora. E hoje, muitos de nós desistimos disso. Lemos a Bíblia somente no culto, lemos a Bíblia uma vez na semana. Qual foi o último jejum que você fez? Qual foi a última vez que você orou de madrugada? Qual foi a última vez que você subiu no monte para orar? É para se pensarmos. E, irmãos, que nós venhamos não desistir. Amém? Porque no final disso tudo, a única coisa que vai restar para nós é a glória do Senhor. A única coisa que vai restar para nós é adorar o Senhor. A única coisa que vai restar para nós é a felicidade eterna. Aqui na terra nós somos sujeitos à tristeza, somos sujeitos à raiva, somos sujeitos a pecado, mas no final disso tudo vai valer a pena. Amém? E irmãos, eu não sou pregador, como eu disse, e eu preparei somente isso mesmo, que essa palavra venha falar no coração de todos, em nome de Jesus, irmãos, que nós não venhamos desistir, porque eu creio que está perto. A gente tem muito que melhorar ainda, principalmente eu, né, para alcançar essa salvação, mas em nome de Jesus, irmãos, está quase acabando, então que nós não venhamos desistir, nós venhamos perseverar e colar com Deus, porque sem Ele a gente não consegue nada. Amém? Eu agradeço a oportunidade.